Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui em BH, Lagoa do Nado, conhecendo mais a obra do Yukio Mishima, ou Mishima, né? Yukio Mishima, ou Mishima, né? Que, na verdade é um pseudônimo, né? Tava lendo aqui, o nome dele original é Kimitake Hiraoka. Vamos lá, Kimitake Hiraoka, né? Que é assim, foi apadrinhado pelo Kawabata, né? A gente já fez uns vídeos aqui sobre o Kawabata, aquele estilo descritivo, sinestésico do Kawabata. Aqui mesmo, ali o Kawabata aqui no Lagoa do Nado. Nós temos um vídeo aí no canal sobre o Kawabata, que ganhou o Nobel de Literatura japonês. Então foi o Kawabata que iniciou aqui, né, o Mishima nos círculos literários, né, do Japão. E aí, a primeira obra do Mishima já foi assim, né? Aquelas Confissões de uma Máscara, né? Não li ainda, mas está na lista. E então essa aqui é uma obra, né, de uma tetralogia chamada Mar da Fertilidade. Então essa aqui é a primeira parte, né? Dizem que o único personagem que repete aqui é o Honda. Honda é um personagem que na primeira frase aparece o Honda. A história aqui é do Kyoaki Matsugai, que tem um amigo chamado Shigekuni Honda. Shigekuni Honda. E esse Honda é que vai aparecer em outros livros, né? Então são 4 livros, tipo aqueles livros lá do Murakami, que é um outro estilo, né? Murakami é o mais ocidental dos japoneses, que tem lá o rato, né? O rato vai aparecendo em vários livros do Murakami, então eles falam a trilogia do rato, a tetralogia do rato, né? Então aqui o personagem principal é o Kyoaki Matsugai, que é uma família assim muito nobre, né? Muito feudal, né? E sobre o autor, ele vai gostar muito desses temas, né? Assim, do Japão feudal, que o Japão da era Meiji, né? Que é aquela época em que o Japão estava na transição feudal para o mundo moderno, né? Aceitou o mundo moderno. Mas o Mishima não era muito fã do mundo moderno, né? Ele era um cara assim mais conservador, mais tradicionalista. Inclusive tentou lá, né, um golpe, né, diz que tentou um golpe lá, né, usando as Forças Armadas e tal. Então um negócio assim meio biográfico, não conheço muito, né, a biografia do Mishima, nunca li. Tem filmes, né, tem filmes sobre Mishima, em que ele mostra esse lado mais... Será que ele era um fascista, né? Não sei, né? Não sei se esse conceito fascista. É mais um nacionalista, né? Patriota, assim, um tradicionalista. O que eu percebo muito aqui é a linha dele meio com a Bata mesmo, né? Que é aquela preocupação em contar a cultura japonesa, descrever os locais, bastante descrição, né? Tem trechos aqui que é só descrição, lembra muito o Proust, até porque o personagem principal lembra o menino mimado, né? Menino mimado tipo o Marcelo lá do Em Busca do Tempo Perdido. Então as partes aqui lembrou muito o Marcel Proust, né? Aquelas descrições, aquelas questões de psicológicas, né? Como ele lida com os serviçais da família, ele tem uma namoradinha aqui também que, né? Ele fica lutando contra esse amor. Tem esse amigo dele que estuda direito, inclusive o autor estudava direito também, né? O Mishima estudava direito e o Honda, né? Eu achei o personagem mais interessante que o Kyoaki, né? Kyoaki é que é menino mimado, né? Menino mimado que tem que seguir lá os passos da família. O pai também é um cara muito preocupado com a etiqueta social, né? Um cara mais preocupado com a etiqueta social que a educação do filho. O pai tem amantes, né? Tem as geishas, né? Então os personagens são muito bem descritos, né? Todos os tutores deles são bem descritos, os criados, né? A criada lá da namoradinha dele, Sotoko, né? Sotoko é a namoradinha não sei, né? A Sotoko eu não sei se no final eles vão terminar junto, né? Tô começando a entender o livro. Depois eu vou fazer um panorama do livro e outros livros do Mishima que caiu na minha mão, né? Esse Neve da Primavera eu gostei muito porque lembrou muito do Kawabata. É muito diferente do Murakami, né? Assim, para quem está achando que eu não vejo muita semelhança, eu acho mais no estilo do Kawabata, que é a descrição, que é o Japão clássico, né? Os personagens mostram isso. É bastante referência ao shintoísmo, né? O Shinto, que é a religião tradicional do Japão, que existia antes do budismo. Mas ao mesmo tempo ele vai falando das escolas do budismo, né? E aí a questão também da como eles veem o Ocidente, né? O Honda estuda direito, então ele estuda o direito clássico europeu, do romano, né? Então tem várias digressões sobre o direito, sobre a educação ocidental, né? Então a educação da Ásia, né? Porque tem 2 príncipes de Sião, né? Que é Tailândia, né? O nome hoje em dia é da Tailândia, né? Então esses 2 príncipes vão lá e aí vai mostrando as diferenças, né? O budismo, o tipo de budismo que tem lá
Então, as diferenças, né, do budismo que tem lá no sul, né, da Índia, no sul do sudeste asiático, e o budismo Zen, né, as escolas do budismo Zen que tem no Japão. Né, que é... Agora, é interessante que no Japão, o shintoísmo e o budismo é meio misturado. Né, então, assim, a tolerância religiosa é mútua. Né, então, muitas vezes você tem um ritual no shintoísmo, né, o culto aos ancestrais, né, antepassados, e você tem várias cerimônias que são baseadas em calendário budista. Né, então, cerimônias de funeral. Então é interessante que eles mesclam, né? Ou seja, o budismo está muito mesclado ali, o zen budismo está muito mesclado e muito junto do shintoísmo, né? Que lembra cultos xamânicos, né? Cultos assim inclusive de dizer que o imperador é descendente de Deus, né? Essa figura divina do imperador, que é aquele imperador Hirohito, inclusive na Segunda Guerra Mundial, né? Vai aparecer em outros livros, que é justamente essa imagem tradicional do Japão, em que tem a figura divina do imperador, né? E isso lembrar que é um resquício do shintoísmo, né? Ou seja, é uma base do shintoísmo, porque o budismo trabalha outros aspectos. Então eles mesclaram, né? Fizeram a mescla. A gente inclusive viu isso no livro, a terceira parte a gente falou do livro Viagem de Tell, da Catherine Clement, que vai mostrar justamente isso, nas cerejeiras e tal. Aí vai mostrar esse hibridismo cultural, e depois o catolicismo também, o cristianismo foi parar no Japão, e aí tem uma religião que mescla, né? Eu já até falei em outros vídeos aí que tem uma religião que mescla aspectos do shintoísmo, aspectos do budismo e aspectos do cristianismo. Então você vê como é que... Isso que é sincretismo, hein? Isso que é sincretismo. Então, religiões que trabalham com isso. E aí ele vai mostrar que tem vários rituais que são budistas, tem várias análises do budismo, a questão da mente e tal, né? Então eu estou gostando muito por essa questão de conhecer mais sobre a cultura japonesa, né? Então, a gente conhece o budismo ali por causa da Índia, né? Depois o budismo tibetano, que é outro tipo de budismo, né? Que aí também é um sincretismo com as religiões ali do Tibete. E aí tem o budismo da Coreia, da China, da Coreia e do Japão, que é essa aliança Shan, né? A aliança Shan na China e foi para a Coreia e para o Japão. E aí tem toda a tradição, né? Muita gente acha que o budismo é até japonês, né? Então o budismo nem é tão famoso, nem é tão praticado assim na Índia, né? Porque a Índia teve uma restauração do hinduísmo, do brahmanismo, e tem o jainismo, tem o sikhismo, mas o budismo que nasceu na Índia, né? Ou seja, o Buda, a gente já falou, né? A gente leu a biografia dele, que o Buda foi, né, o praticante de brahmanismo, né? Também yoga, né? Conheceu yoga, práticas de yoga, e aí o budismo depois chegou bastante pela China, chegou à Coreia e o Japão, né? E aí assim, vai falar muita coisa da história do Japão, vai falar daquela guerra russo-japonesa, né, aconteceu ali, né? E aí o Japão ganhou, né, mas só que a custo de muitas baixas, né, morreu muito japonês. Uma guerra ali pela Manchúria, pela Coreia, né? E aí a Rússia perdeu feio, né, o Império dos Czares, e começou a ter aquelas revoluções na Rússia, né? 1905, 1917, né? 1918, Guerra Civil 1920 e 21, e até surgir então a União Soviética, né? Então mostra ali que, de certa forma, você vê uma coisa lá do outro lado, né? O Japão, ao ter vencido e mostrado as deficiências, né, do governo e do exército russo, o Japão acabou propiciando né, essa base, essa efervescência social que levou à Revolução de 1905 e depois à Revolução Democrática de 1917 e a bolchevique no final, né, ou seja, outubro, novembro de 17. E aí depois teve o stalinismo, etc., né, que a gente conhece a história da União Soviética. Então é interessante também que, né, tudo se mescla, e ele dá muita ênfase, então, mostra várias cenas dos cemitérios, dos soldados, né, e já começa a falar dessa guerra, né, logo de início, né, e tem templos lá onde foram enterrados geralmente os enterros são em templos budistas, né, interessante isso aí. Então diz que eles nascem no culto shintoísta e morrem no culto budista, né, e aí ele mostra aqui, né, falando, sempre que conversa na escola se voltava para a guerra russo-japonesa, o Kyoake Matsugai perguntava ao seu melhor amigo Shigekune Honda o quanto ele conseguia se lembrar dela, né? E depois fala que tinha uma foto, né, uma coleção de retratos de guerra intitulada Arredores do Templo Tokuri, homenagem em memória dos mortos na guerra, 1904, né? Que aí ele fala, a marcação do calendário em relação, né, às eras, né? Então, é o 37º ano da era Meiji, né? Que essa era Meiji, essa era de modernização do Japão, só que a modernização do Japão é mantendo a tradição, né? Então, igual a Inglaterra, mantém a tradição
e mantém também as inovações progressistas, né? Então a aprendizagem de guerra, etc. Né? Então, voltando para resumir, né? É uma obra assim muito Kawabata, né? Gostei muito das descrições. É uma obra assim que as cenas, né? As cenas eróticas também são muito bem descritas, né? Cenas de luta, cenas, né? A conversa dos amigos. Eu gostei muito do Honda, que é esse amigo que estuda direito, né? Então, o Kyoaki, né? O Kyoaki, né? Então, assim, não gostei muito do personagem, né? Achei assim, igual aquele Marcel, agora o Marcel lá do Proust, às vezes irrita, né? Menino mimado e tal. Mas o Ronda é interessante aqui, né? Fica um personagem interessante. E ele vai alternando partes em que tem realmente a narrativa centrada no Ronda, né? E as partes em que o assunto aqui é o amor adolescente, né? Do Kyoaki com a Satoko, né? Que é essa menina que ele vai seduzindo aos poucos. Antes ele achava ela até feia, assim, tá? Acho, né? Não tinha muito interesse, não dava muita ideia. Mandou uma carta para ela, né? Trocando ofensas, né? Porque fica aquela coisa do adolescente, ama e odeia ao mesmo tempo, né? Mas aí chegou esses príncipes lá do Sião, né? Da Tailândia, e aí ele foi mostrar a mulher bonita, né? Agora é uma jovem bonita, né? Aí foi apresentar os jovens e aí realmente percebi que ele gosta, né? Foi, né? Mostrar para lá, foi ser aquele anfitrião, né? Mostrando as jovens para os príncipes. E aí realmente mostra que ele estava apaixonado pela Sotoko. E aí vai ter várias cenas, né? Dessa sedução, dessas conversas, né? Então eu vou ler mais aqui para ver, né, o que mais tem da história do Japão. E agora tem que ler os outros livros, né? Esse aqui é pelo menos o primeiro. Tem umas 4 livros, né? Desse Mar da Fertilidade, já que é uma obra que vai passar contando esse período até os anos 70, né? E o Mishima morreu em 70 depois desse golpe lá, né? Parece que ele chamou a atenção, né? Fez um pronunciamento lá com o exército japonês. E aí depois foi aquele suicídio ritual, né? Tem o suicídio ritual dos japoneses. Né? Então a história assim, né? Tem muita gente que é muito preocupada com a biografia do autor, mas eu não estou muito preocupado com a biografia do autor, não. Então, importante, ele escreve muito bem, né? Assim, a criação dos personagens, né? Mesmo que você não goste dos personagens, mas ele cria muito bem os personagens, né? Assim como os personagens lá do Proust, que muitas vezes você não gosta dos personagens, mas o personagem é bem escrito, né? O personagem é bem feito. E tem aqueles personagens que você vai gostar mais, né? Então acho que se eu for ler mais, né, correr atrás dos outros livros, que são, na verdade, são 4, porque continua contando a história do Ronda, né? Até em outras vidas, né? Porque tem essa ideia do budismo, né? Lembrar que para o budismo é normal isso, né? O budismo é a ideia da reencarnação, ou seja, né? O ego é uma ilusão, né? E o espírito vai passando de corpo em corpo, a coisa hinduísta, né? Lembrar que o budismo nasceu no hinduísmo, né? Então a gente acha que é coisa de kardecista, espiritismo, é uma coisa que já tem lá, né? No hinduísmo, budismo tibetano, budismo, né? Que é a ideia de reencarnação. Né? Então parece que o Ronda, pelo menos que eu já li sobre, né? Sobre a obra do Mishima, parece que o Ronda que vai passando, né? Nessas vidas. E aí você vai acompanhando esse personagem nos outros 3 livros. Né? Então vamos terminar de ler esse aqui primeiro para continuar falando da obra do Mishima. Então fica a dica de leitura, né? Já que nós já falamos do Kawabata e do Murakami, né? Que são 2 extremos da... Então entre os 2, né? No meio, né? Fez sucesso antes do Mishima. Né? Então leiam Kawabata, beleza? 2 livros Kawabata essenciais que estão no canal aí. Aí vamos ler o Mishima e depois continuar a ler o Murakami, né? Que nós temos que ler o Norwegian Wood. Norwegian Wood, que é um livro assim, super elogiado do Kawabata, né? Tem ficção científica também do Kawabata, hein? Correr atrás dos livros de ficção científica do Kawabata, não, do Murakami, né? Eu confundo então. O Norwegian Wood é do Murakami, certo? E ele também tem livros de ficção científica, então eu estou correndo atrás desses livros aí do Murakami. Mas antes de ler o Murakami, nós vamos ler o que está no meio termo aqui, ou seja, o sucessor, né? O apadrinhado do Kawabata, que é o Iukyo Mishima ou Mishima, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.